Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 16 de abril. O mercado hoje ainda está um pouco receoso, tá? No dólar, nós tivemos uma leve alta, né? A gente ficou até numa alta meio que consolidada, mas depois entregou tudo, tá? Mini índice bolsa respeitando e caindo. Bora começar aqui pelo nosso dólar futuro. O dólar, galera, é o seguinte. Vamos aqui ao DXY, né? DXY, ele tá, né? Aqui nós temos um ponto nevrálgico muito importante, né? E além do mais, o DXY, ele vai ficar nessa área. Ou ele perde, ou ele volta. Deixa eu colocar aqui em um dia. Aqui um dia, né? DXY dia, olha só onde ele tá. Ele tá numa área de suporte aqui, tá? Então ele tá barato. Mas por causa dessas guerras das tarifas, né? Então a gente teve uma corrida desenfreada. O pessoal começou, os players começaram a desmontar a posição para ficar líquido, tá? E o delta dele tá um pouquinho mais negativo, né? Como a gente pode ver aqui em vermelho. Então o DXY ele já aqui, né? Ele já está inclusive nesse indicador que a gente vê aqui que são áreas de venda e aqui áreas de compra, o gráfico de um dia, obviamente. Então o DXY ele provavelmente vai parar um pouquinho aqui. Isso aqui depende também da situação política. Se os Estados Unidos sair vencedor perante essas taxas, aí nós podemos voltar para pro POC, né, dessa área aqui, que está no 103, 794, 800, 700, né, 700, 800, né. Então aqui é um ponto nevrálgico, onde os players eles estão mais propensos a comprar, né. Mas ele precisa, né, opa, deixa eu apagar aqui. É isso aqui. Isso. Ele precisa, né, do nosso movimento, que nós já sabemos. Ele precisa derreter um pouco. Se ele renovar essa mínima, né? Se ele renovar essa mínima aqui de novo e cair, né? E fizer esse movimento, aí ele vai perder esse. Provavelmente ele vai perder, né? Se não, ele pode voltar aqui, ou então, né? Que isso aqui é price action. Se ele fizer isso aqui, esse movimento, depois voltar e não perder, e novamente passar esse movimento que é nesse aqui, que é nessa região aqui, né? Que é normal. Ele lá busca liquidez, chega numa zona aqui de contrato um pouco mais forte, volta, mas não perde esse movimento. Se ele ficar aqui fazendo mínimas, ele vai estar na tendência de baixa, mas ele precisa fazer esse movimento. Ele precisa fazer esse movimento aqui, né? Aí fazendo esse movimento, aí nós voltamos para essa situação desse ponto aqui. Mas isso aqui depende também do drivers de política. Então, dólar futuro, né? Já coloquei a nossa Spetax aqui. E primeiro que de manhã o dólar ele ficou nessa região aqui, tá? Ele estava num sentido que, ao meu entender, é um pouco mais para compra por causa dos DIs, né? A gente pode bem ver aqui e o nosso índice caindo, né? Porque os DIs eles ficaram aqui meio flat, mas a maioria deles para alta, né? Então, e ficou segurando aqui no ajuste, né? Esse é o Day Foot, que ele é pareado com o F27.
E isso aqui foi passado um pouco mais para o nosso câmbio. O que foi que aconteceu? Os DIs, né? Voltando lá os DIs. DIs, eles arrefeceram, né? Eles começaram a ter uma tendência um pouquinho mais baixista. E começou mais 11 horas. E a nossa taxa externa, que é o DXY, obviamente, deixa eu colocar aqui no de 5 minutos. 5 minutos, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Ficou trabalhando na baixa, né? Desde a madrugada trabalhando na baixa e embaixo da média contratual do dia, né? Ficou só trabalhando aqui na baixa e tá segurando nesse ponto aqui, conforme eu já falei para vocês, que é o 900. É o 99, né? 99 aqui e o 100 um pouco mais em cima. Tá? Então, essa aqui, né, esse movimento um pouco mais baixista foi, no meu entendimento, né, acho que a melhor venda, porque ele conseguiu buscar o primeiro spot do dia, né? Então conseguiu buscar o primeiro, aqui é a Petax futura e o spot do dia. Aí ficou trabalhando na Petax, na segunda Petax e a taxa à vista. E aqui o spot, né? Aqui a gente tem o spot. Não conseguiu passar do spot, nem do spot da Petax futura e buscou a taxa à vista. E agora está trabalhando aqui nessa região do 700 no 871. E a nossa perto do D0, né? D mais 1, né? Que é a Petax de ontem. A gente tem aqui também duas liquidez mais importantes até então, que é no 909, 907, 906. E essa liquidez aqui do 869, 867, 65. Tem uma liquidez bem importante aqui, né? Então o câmbio ele ficou trabalhando nessa liquidez, tá? Inclusive eu posso estar tirando as nossas médias, que são as médias da Petax, e colocar a nossa taxa, né, de hoje. Aqui, galera. Então tá aqui, né, a nossa Petax. Olha, observe bem essa puxada, né, do 900, primeira Petax do 900, 904 e depois para 876, né, uma Petax de 28 pontos. Isso aqui dá um direcional um pouco mais de venda, né? Ela devolveu um pouco, mas depois ficou, né, negativa de novo. E agora com 19 pontos. Então isso dá um drive, isso aqui, né, um drive não, isso aqui dá um sentido um pouco mais para ser trabalhado na venda, né? E como o nosso dólar hoje, ele é o nosso câmbio, né? Ele é formado no preço futuro, então ele provavelmente tenderia a buscar o spot. Que inclusive a nossa taxa ele conseguiu buscar aqui. Conseguiu buscar e agora trabalhando por debaixo dela. Logo, nós estamos numa tendência de baixa e a tendência é que ele faça aqui também o ajuste por baixo da nossa média contratual, tá? Então basicamente foi isso, eu acho que pro câmbio, né? Eu achei que ele ia trabalhar do 900 ao 950, mas não conseguiu, né? Inclusive chegou ali no logo um pouco mais cedo, 9h40, ele veio para a máxima da CME, né? Mínima da CME e a máxima da CME. Essa aqui poderia ser uma boa operação, mas aqui pela manhã é um ambiente um pouquinho mais complicado, né? Inclusive aqui nós temos o ajuste e o POC de ontem. E essa área de liquidez bem importante, como eu já havia dito. Tá foi um pouco mais complicado essa manhã, né? Que já está em cima da média de contratos. E o plano aqui, se ele pareasse com os DIs, que foi o que aconteceu, né? E o que normalmente acontece, seria trazer para esse preço, né? Para o ajuste e
pro esse POC. Inclusive ele passou com força, né? Ele passou aqui com força e isso aqui deu pessoal, os players, eu acho, eles sentiram um pouco mais injustiçado. Quem entrou comprado nessa região? Porque eles trouxeram a liquidez daqui do 887 e depois trouxeram a liquidez. Deixa eu mostrar aqui, né? A gente tem duas liquidez, uma mais aqui embaixo onde ele está trabalhando no 875 e uma liquidez mais em cima. Eu acho que foi essa aqui no 19. Deixa eu ver essa liquidez aqui. 15. É essa liquidez aqui, né? Então eles trouxeram a liquidez daqui de baixo, depois levaram a liquidez para cima no 15, depois trouxeram de novo para cá, né? Então basicamente foi isso para o nosso câmbio. E para o mini índice trabalhando em baixa, tá? Mas aqui foi um cenário um pouquinho mais confuso, creio eu, né? Aqui, a abertura do mercado à vista, ela tava, deixa eu mostrar aqui, deixa eu trazer aqui as nossas ações, pelo menos as principais, né? Então, olha só, meio espaçadas, né? A Vale caindo um pouco mais, mas a Petro 1 e Petro 4 e a Petro 3, elas estavam aqui com quase tava com 1% de alta. E as demais um pouco mais aqui, né, flat. E depois o mercado ele tomou o seu rumo, né? E um pouco mais negativa, positiva, a Ambev ela trabalhando numa alta aqui de 1,8. Setor bancário ele estava até um pouco mais, setor bancário em azul estava até um pouco mais positivo, mas está um pouquinho mais negativo agora, né? Isso aqui foi passado juntamente com o nosso Ibov, né? Ficou trabalhando por debaixo das médias e está trabalhando ainda numa tendência de baixa. Tá? O mercado americano abriu e aqui nós temos o EWZ também, tá? O EWZ ele trabalhou, né, pré-mercado dele numa tendência de baixa com um leve gap de baixa, mas depois ele fez um movimento contrário que deixou ele um pouquinho positivo, numa leve alta. E também um BR Titãs também, né? Trabalhando numa leve alta, num gap de baixa, né? Fez um movimento um pouco mais altista aqui, né? O pessoal da compra defendeu e tá trabalhando numa leve alta também. Que isso aqui justamente foi o que deu essa movimentação um pouco mais de recuperação, tá? Mas, assim, de operação, uma venda aqui, que ela não daria, né? Ela não daria resultado. Ou faz parcial, ou você estopa no preço. E de novo aqui uma venda, tá? De novo aqui uma venda, depois da abertura do mercado americano. Porque a tendência também era um pouco mais baixista para nossa bolsa, que justamente os players eles ficaram defendendo nessa região do 131.400, 450. A venda não deixou passar aqui, né? E mais tarde, né? Eu acho que pareado com esse movimento que foi 11,20 aqui, 11,15, 11,20. DWZ também 11,15, 11,20, que foi essa puxada aqui, né, um pouco mais vendedora para vir para essa região, que daria para fazer, né, casado com o nosso mini índice, a mesma coisa, né? Então essa aqui seria uma venda justificável, né, aqui também.
mas para vir desafiar esse 130.800, né? Hoje foi na baixa, hoje foi um dia de tendência, né? Um pouco mais baixista, mas ele não conseguiu chegar ao nosso 1%, né, de baixa aqui. E a nossa amplitude média aqui embaixo, né? Exatamente. Então, basicamente foi isso, galera. Eu desejo a vocês um excelente final de resto de pregão, tá? No mini índice, olha só, tá passando, né? Mas aqui até então é interessante nessa região do 31.200, 131.200, uma venda, né? Por incrível que pareça. Mas o Powell ainda vai falar, ainda tem isso, né? O Powell está falando. Eu ainda esqueci de mostrar o nosso calendário aqui. Então nós tivemos o estoque de petróleo, né? E o Powell vai falar. Eu acho que ele já está falando daqui a pouco, né? Então vai ter essa puxada um pouco mais agressiva. Não se esquecer da agenda econômica, né? Obviamente. Então é isso, galera. Até mais.